A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Atos capítulo 8. É a passagem que eu quero utilizar para começo aí da nossa reflexão. Não digo que é a principal passagem, não é a passagem que vai nos servir como estrutura, mas é aquela que vai nos servir como ponto de partida para a nossa reflexão, para a mensagem dessa manhã, tá? Atos, capítulo 8, versículo 26, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias, em Atos, capítulo 8, versículo 26. Desculpa, irmãos, eu vou ler do versículo 27 ao versículo 35, tá? Atos, capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 27, tá? Atos, capítulo 8, a partir do versículo 27 até o versículo 35. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Atos 8, versículo 27. Diz o seguinte. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. E eu grifei isso aqui na minha Bíblia. Viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito aqui, amados, com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai falar com Filipe aqui. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Meus amados irmãos, atualmente os etíopes são bastante conhecidos em todo o mundo pela sua capacidade de correr. Dizem que eles são os melhores atletas, uns dos melhores corredores do mundo. Não é coisa rara eles virem aqui para São Silvestre e levar o primeiro prêmio. E não só aqui, em várias partes do mundo. Mas eu acredito, amados, que por mais que um corredor etíope se torne famoso nos dias atuais, esse etíope aqui foi o mais famoso. Porque aonde for pregado o evangelho, aonde for pregado a palavra do Senhor, a atitude desse etíope vai ser relembrada como exemplo para aqueles que ainda não aceitaram o chamado do Espírito Santo, o chamado de Cristo. E para aqueles que já aceitaram, mas talvez não está dando tanta importância a esse chamado. Ele estava indo por uma estrada deserta, amados. Uma estrada onde não tinha ninguém, mas ele não estava correndo. Ele estava sentado num carro, levado provavelmente por cavalos, lendo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele estava meditando nas Sagradas Escrituras. E ele estava voltando de adorar a Deus em Jerusalém. Era uma pessoa que temia ao Senhor, amados. Mesmo sendo de uma nação estrangeira, mesmo sendo um homem de uma certa forma poderoso, porque a Bíblia fala que ele era superintendente da rainha Candace dos etíopes. Pelo que eu pesquisei, Candace era um título que era dado às rainhas da Etiópia. Ele era um homem de prestígio, um homem provavelmente de posses, mas que ele viu a grandeza do único e verdadeiro Deus. E tinha ido buscar a Deus em Jerusalém, mesmo sem ter totalmente conhecimento de como.
como a gente vai ver aqui. Mesmo não tendo nascido naquela região. Jesus, ele falou para a mulher samaritana, mulher, chegará a hora, e já chegou, que não vai ser nem aqui, nem ali, porque Deus, ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Antes desse homem se converter a Jesus Cristo, ele já era um adorador. Ele já estava se esforçando para buscar a presença de Deus. E Deus não o desprezou, mas o salvou. Mas não é para falar sobre o etíope, amados, que eu fiz com que vocês abrissem nessa passagem. Eu sempre tive um anseio, e a minha esposa sabe disso, de refletir com vocês sobre Isaías capítulo 53. Há coisas que essa passagem me diz, que me comunica, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos já há muito tempo. E eu não compartilho, irmãos, na Santa Ceia do Senhor, justamente para não transformar a Santa Ceia numa pregação, para não estender demais aquele momento da reflexão da Ceia do Senhor. Ah, irmão, mas aí a 53 é passagem para ceia. É passagem para ceia. Mas, meus amados, todas as escrituras apontam para Jesus. E olha só o que fala aqui no versículo 34. Quando ele estava lendo uma passagem ali de Isaías 53, o versículo 34 do capítulo 8 de Atos diz o seguinte: então Eunuco disse a Filipe, peço-te que me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Quando ele leu aquela passagem, ele viu que a pessoa de qual ela estava se referindo era uma pessoa muito especial, mas ele não entendeu. Quem é essa pessoa? Ele está falando, Isaías está falando de si mesmo ou de outra pessoa? E a Bíblia fala aqui, amados, no versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, ou seja, de Isaías 53, anunciou-lhe a Jesus. Por que, amados? Porque Jesus é suficiente. Qual é o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o teu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é suficiente. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Jesus. Porque Jesus é suficiente. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Que nome é esse? Jesus. Porque Jesus é suficiente. Por meio de Isaías capítulo 53. Filipe evangelizou Eunuco e apresentou a ele a Jesus. Porque Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é suficiente. Então eu convido vocês, amados, a meditarmos em Isaías capítulo 53. Vamos abrir lá? Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Não falo como a pessoas como Eunuco no dia de hoje. Pessoas que não saibam o significado de Isaías 53. Falo a cidadãos do reino dos céus, para relembrarmos tão grandioso tesouro que temos, a nossa comunhão, a nossa aliança com Jesus de Nazaré. Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? No próprio livro de Isaías, o profeta fala, o braço do Senhor não está encolhido por não ter poder. Ele está encolhido por causa do pecado de vocês. O braço do Senhor, amados, representa o poder de Deus. A quem foi revelado o poder de Deus? É a pergunta que o profeta faz aqui. Quem creu em nossa pregação? É a pergunta que o profeta faz aqui. Eu, você, aquele que está do teu lado. Se você não tivesse crido em Jesus, se você não tivesse sido tocado de alguma forma pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, você não estaria aqui hoje. Se você está aqui, é porque o Senhor se compadeceu de você. Talvez você era como um eunuco.
Antes de conhecer Jesus, como você conhece hoje, talvez você já ansiava por Deus. Mesmo dando as suas cabeçadas na vida, você queria conhecer melhor o Senhor. Talvez você já até adorava a Deus, mas sem muito entendimento. Mas Deus que não deixa passar nada despercebido nesse mundo. Ele não deixa passar alguém que o teme, que tem anseio por Ele. Quem criou nessa pregação? Eu. Você que já fez uma aliança com Jesus. Não se esqueça dessa aliança. Não se esqueça da sua ligação com Jesus de Nazaré. Porque Jesus é suficiente. Versículo 2 ao 3, amados. Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. E que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado. E dele não fizemos caso. Como assim? Esse é Jesus? Porque lá no Evangelho, como assim ele foi desprezado? Se lá no Evangelho as multidões o apertavam, a ponto daquela mulher que tinha aquele fluxo contínuo de sangue, ter que se aproximar ali, abrir caminho apenas para tocar na hora das suas vestes. Jesus tinha que ser discreto, porque se anunciasse que ele ia entrar na cidade, a cidade ficava em alvoroço. Aquele Jesus que, para ele conseguir pregar na praia, tinha que entrar no barco de Pedro e se afastar, para não ser empurrado pela multidão e para que ele pudesse dar a possibilidade de todos escutarem o Evangelho. Ele tinha que se afastar. Como assim ele desprezado? Jesus, que quando entrou em Jerusalém, a multidão falava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Como assim desprezado? Mas o profeta aqui, vendo o futuro, ele leva os olhos dos seus contemporâneos e os olhos daqueles que já estão lá no futuro, depois desses eventos. Ele leva as pessoas para o momento da cruz. E lá no momento da cruz, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, quando a maldade daquelas pessoas caíram sobre ele, quando nossos pecados caíram sobre ele, quando depois de ele ter sido espancado, cuspido, humilhado, não parecia ser um rei. Não parecia alguém que tinha prestígio. Parecia uma raiz de terra seca, sem aparência, sem formosura. Cadê as multidões? Cadê aqueles que foram curados? Cadê aqueles que foram libertos? No momento que o Senhor estava ali oferecendo o seu sacrifício, ele foi desprezado. Lá no versículo 14 do capítulo 52 diz o seguinte: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Estava desfigurado, foi espancado. Por quê? Para me ter no céu, para ter você no céu, para que você fosse feliz eternamente, para que todas as suas lágrimas fossem enxugadas, para que você habitasse num lugar onde não há angústia, não há sofrimento, não há decepção, não há dor. Mas não haveria outra forma, não haveria outro meio. Deus não pode tudo. Amados, dizer que Deus ele é onipotente não significa dizer que ele pode tudo. Deus é santo, ele não pode pecar. Deus é santo, ele não pode pecar. É contra a natureza dele. Deus é sábio, Deus não vai fazer burrice. Quando a gente fala que Deus pode tudo, a gente está querendo dizer que ele pode fazer tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é o melhor. E por mais que o plano de salvação dele possa nos espantar, quem somos nós, amados, para achar que haveria outro meio?
Só realmente Deus sabe quão danoso pode ser o pecado para a vida de alguém e quão grande é o preço do pecado. Não havia outro meio. O próprio Jesus falou: Pai, todas as coisas são possíveis. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. O Pai não afastou o cálice dele. Sabe por quê? Porque não era possível de outro jeito te salvar. Deus sabe por quê. A gente não consegue entender. Não era possível as pessoas serem salvas se Jesus não passasse por isso. Ele foi transfigurado, humilhado ali na cruz. Versículo 4 ao 6, amados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando as pessoas estavam lá na cruz, diziam: pecou. Os religiosos, os hipócritas, zombavam. Você não confiou em Deus? Cadê Deus para te salvar aí? E talvez tenha aquelas pessoas que talvez, num primeiro momento, desconfiavam, até acreditavam, não numa fé firme, fixa, enraizada, que Jesus era o Messias. Quando viu ele ali padecendo, falou: ele deve ter aprontado alguma. Ele deve ter aprontado alguma, porque senão Deus não teria permitido que ele passasse por isso. Isaías aqui, ele se inclui nesse grupo de acusadores. Ele não faz como muitas pessoas hipócritas, porque o errado é o mundo que não presta. Não, eu que sou pecador. Talvez se eu tivesse lá, eu agiria da mesma forma. É por isso que a Bíblia fala aqui, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus significa o quê? Castigado por Deus e oprimido. Mas a Bíblia dá a explicação, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só servia isso para Isaías? Amados, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, do poder de Deus, da ajuda de Deus, da força de Deus. Nós não fomos pré-determinados ao pecado, mas a partir do momento que um ser humano entra nesse mundo, ele começa a conviver nesse mundo pecador, então ele já é condicionado a pecar. Todos acabam se tornando rebeldes. Todos acabam se tornando pecadores, devedores perante a justiça do Senhor. Então Jesus, ele morreu pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Ele morreu pelos meus pecados e por aqueles que ainda vão vir, infelizmente, nesse mundo, vão pecar, mas graças a esse sangue poderoso, vão ter a possibilidade de se arrepender e ir para o céu. Porque Deus é bom e a sua glória permanece para todo sempre. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se um barco sai para o meio do mar e se perde, fica dando voltas, não tem objetivo, não tem sentido, não tem um porto seguro aonde chegar, o abastecimento daquele barco vai começar a ficar escasso. As pessoas vão ficando mais cansadas, vão ficar com fome. A disputa pelo resto ali de comida vai fazer criar conflitos ali, brigas, violências. Os que restarem vão passar fome e morrer. Sem pessoas ali para cuidar daquele barco, o barco vai acabar tendo falta de manutenção e vai afundar. Ou seja, as forças vão se esgotar. Se uma pessoa entra numa floresta, numa mata fechada, sem trilha, sem um caminho a seguir, sem uma senda a seguir, ele pode ficar rodando. A água vai acabar, o alimento vai acabar. Isso se levou alimento. As forças vão se exaurir. E se ele não for resgatado, se ninguém pegar na sua mão e lhe mostrar um sentido, um caminho, um lugar a chegar, ele vai perecer, se esgotar. Muitos estão vivendo assim, sem sentido, sem direção. A única coisa que eles vêem no fim do caminho são os vermes no sepulcro. Nós andávamos assim,
desgarrados, perdidos, sem sentido. Cada um se desviava pelo caminho, cada um se perdia. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, para nos dar o perdão, para nos dar o sentido, para nos resgatar. Nós não somos ovelhas sem dono, nós somos ovelhas de um pastor, do bom pastor, que nos ama e nada nos faltará. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O mundo não entende isso. O mundo olha para Jesus e só vê um fracote. O mundo fala, pagou para Cristo. A pessoa mais armada, a pessoa mais poderosa naquele tempo, se chamava Jesus. Se ele quisesse, naquele momento de humilhação, naquele momento que estavam colocando capuz na cabeça dele e batendo nele, naquele momento que estavam cuspindo, naquele momento que os cravos penetraram na sua mão e nos seus pés, naquele momento que ele precisava fazer esse movimento para respirar, mas doía as mãos e ele tinha que cair. Eu não aguento mais isso. No momento que ele fala, naquele momento que as pessoas falam assim, aí ó, desce dessa cruz, você não é o santinho? Porque só olhavam ele como um simples ser humano, um metido, uma pessoa que saiu lá da Galiléia, uma pessoa que não tinha nem gabarito, lá daquela Nazaré, e está querendo ensinar, querer bancar aí o professor, se deu mal. Ele poderia. Chega de humanidade. Chega de humanidade. Não dá mais. Não presta. Não tem jeito. Mas talvez ele estava vendo o nosso rosto aqui agora. Em adoração. Procurando cultuá-lo. Compreendendo esse amor. Valorizando esse amor. Não só aqui, mas diariamente. No nosso emprego. Na nossa família. Na nossa casa. No nosso sentar. No nosso levantar. No nosso caminhar. E ele falou, eu quero. A história vai continuar. Então ele se calou e aguentou. Eu quero. Eu quero o Ricardo, eu quero a Janaína, quero o Estevão, quero a Sofia, quero o Neide, quero o Felipe, quero a irmã Carmen, quero Carmen mãe, quero o Everton, quero Maria, quero o Ângelo, quero o Paulinho, quero a Alice, quero Bia, quero Maria da Guia, quero Laura, quero Tamires, quero o Célio, quero Rosa, quero Júlia, quero Samuel, quero Guilherme, quero Everton André. Esqueci alguém? Se eu esqueci, mas Jesus não esqueceu, por isso ele se calou. Se é o preço que eu tenho que pagar para ter esses, eu vou aguentar firme. Não é assim que uma mãe faz? Por amor? Um parto? A dor é grande, o sofrimento é grande, mas aguenta firme. Não é assim que um pai faz? Quando um filho está precisando de pão, ou o filho está precisando de um livro, às vezes o pai quer comprar uma roupa nova para ele, até comprar um carro melhor, mas não, eu prefiro abrir mão disso, para que meu filho tenha aquilo, para que minha filha tenha aquilo. Às vezes fica sem comer horas no trabalho, come pão com mortandela, para que a família não falte nada. Ele não aguenta firme, porque ama. Jesus aguentou um preço muito maior do que o amor que está disposto a entregar, mesmo as pessoas que nós amamos. Ele aguentou firme, calado, porque não tinha por reclamar. Ele sabia o que estava querendo. Ele estava querendo ele estava querendo você. Versículo 8 ao 9. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, é só um carpinteiro. Mas se alguém tivesse olhado com mais atenção para Jesus, ele ia perceber que ele era um descendente do rei Davi na carne. Ele fazia parte da família real. Porque como nós estudamos hoje no livro de Provérbios, o sábio guarda o conhecimento. O sábio não fica aí se autoproclamando, procurando uma fama vã. Mas se tivesse ainda pesquisado melhor, meditado melhor sobre a sua geração, sobre as suas origens,
teriam percebido que ele é muito mais do que isso. Ele já existia antes de vir neste mundo. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas eles só viram um carpinteiro, só viram um pobretão, um Zé Ninguém. Que mundo é esse? Mas Jesus veio para quebrar essa forma de ver as coisas. E nós devemos dar valor às coisas eternas. E o que é eterno, muitas vezes não se vê com esses olhos físicos, mas com o olhar do coração, com o olhar da alma. E foi com esse olhar do coração e com esse olhar da alma que fomos tocados pelo Evangelho. Por juízo opressor foi arrebatado, versículo 8. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão o meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Mataram ele do lado de dois criminosos. Está sendo morto com dois criminosos. Um bandido que tinha matado alguém foi liberto, Barrabás no lugar dele. Ele deve ser uma pessoa que não presta. Quantas pessoas estavam no enterro de Jesus? Dá para contar no dedo. Agora morre aí um famoso. Às vezes tem uma pessoa que levantou a boca contra Deus, falou besteiras contra o Senhor, e vai lá o povão lá, fila, né? Carro de bombeiro, as pessoas chorando, e faz fila para ver o caixão, para tocar o caixão. Que futilidade. Que futilidade. O maior foi desprezado. É claro, amados, que se você tem condição de comprar uma sepultura, isso com amor aos seus familiares, porque quando você partir você não quer dar problema, né? Já é um momento de dor. Você tem condição de, vai, compre, não é? Mas não faça que nessas pessoas, sabe? Você vai ali na Consolação, mausoléus, estátuas vindas da Europa, construções enormes. Aí você vai ver a biografia das pessoas. O cara foi morto porque traiu a esposa, aí o outro lá não gostou e matou a pessoa também. Pessoas que viviam na promiscuidade, mas estava lá aquela grandeza. Porque querem ser eternos da forma errada. Querem ser lembradas pelas gerações. Você vai ser eterno se você for lembrado por Jesus. Você vai ser eterno se você for lembrado por Deus. Se lembra lá daquela parábola lá das virgens? Eu não conheço vocês. Não tinha comunhão. Não tinha tempo gasto. Não tinha respeito. Não tinha honra ao Senhor. Aquela passagem de Mateus, eu não conheço vocês. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer ser eterno? Tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não se preocupe demais com essas coisas, porque aquele que era dono de tudo não fez um plano funerário. Não estou dizendo que é errado não fazer, tá, irmãos? Não estou dizendo, não me entendam mal. Eu estou querendo dizer que essa não tem que ser sua maior preocupação, porque você pode até ser enterrado ali nesse público que depois de alguns anos tem que ir lá tirar os ossos para vir outro. Mas você acha que aquele que criou o universo não vai conseguir encontrar o seu pó, mesmo que ele fosse espalhado de 4 ventos e te ressuscitar? Com Cristo a gente vive. Até ele não tinha. Mas na hora lá, José de Arimateia, com o rico, foi sepultado. Porque o rico, José de Arimateia, que foi tocado pela palavra de Deus, falou, ele tinha condição, ele honrou a Deus com aquilo que ele tinha. Pode ser enterrado no meu túmulo novo. Mas o maior homem que existiu aqui não foi em enterro, não teve procissão. Então não se preocupe demais com o que as pessoas vão ficar ali no seu enterro. Se preocupe a vida que você vai levar antes de partir daqui. Porque está escrito, depois de você partir, você vai aparecer diante do tribunal de Cristo e você vai prestar conta do que você fez de bem ou mal com o teu corpo. O dia da salvação é hoje. Jesus está voltando, irmãos. Versículo
10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele vai ver o fruto do seu trabalho, o fruto do seu sacrifício, vai ficar satisfeito. Mas a mim, essa igreja, nós somos tão limitados, nós somos tão fraquinhos. Ele comprou você com o seu sangue, ele dá valor, então se valorize também. Valorize a comunhão que você tem com os irmãos. Valorize o nome de cristão, porque não foi um preço barato que ele pagou para te ter. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele vai, repartir o despojo com os poderosos. Em Provérbios fala que é melhor você estar com humilde do que repartir o despojo, a recompensa com os arrogantes. Sabe por quê, amados? Às vezes é melhor você estar com uma pessoa pobre, porque o pobre, muitas vezes, ele não se engana com a ideia de autossuficiência. Então, muitas vezes, aquela pessoa que tem menos, às vezes ajuda mais do que às vezes aquele que tem recurso. Há exceções para isso, tá? Há exceções para isso. Agora, uma pessoa orgulhosa, egoísta, e que às vezes se sente poderosa, ela só quer o melhor para si. Ela não quer dividir com o outro. Mas a Bíblia fala que Deus ele reparte com os poderosos. Sabe por quê? Porque ele pega a gente que não era nada, que não era ninguém, e nos transforma em reis e rainhas. Nós éramos joguetes de Satanás e das nossas paixões e dos nossos pecados, e nos faz reis e rainhas. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, ele fala que ele nos fez assentar em lugares celestiais. Nós, aos olhos de Deus, você não é mais joguete. Lá em João capítulo 5, versículo 24, a Bíblia fala que aquele que aceita o Senhor Jesus, aquele que acolhe a palavra do Senhor, passou da morte para a vida. Então, por isso, você não tem que se acovardar diante das tentações. Dá uma de bolachão. Ai, tá difícil, vou pecar, porque não tem jeito, sou pecador mesmo. Para com isso, Jesus morreu para que você não fosse mais joguete. Ele te faz poderoso pelo braço poderoso dele. Ele te dá a força para você resistir o pecado e partilhar do que ele conquistou para nós lá no céu com ele. Ele te tirou de uma posição de humilhação, de uma posição de fraqueza, para que você fosse um dia grande e ser grande com ele. Ele nos fez reis e sacerdotes, irmãos. Para encerrar, amados, eu quero voltar lá para Atos capítulo 8. É a última passagem que eu quero ler com os irmãos. Atos capítulo 8, para encerrar. Atos capítulo 8. Leia de Isaías capítulo 53. Filipe apresentou ao eunuco a Jesus, porque Jesus é suficiente. E a Bíblia diz agora, a partir do versículo 36, Atos capítulo 8, versículo 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe foi batizar, e Filipe batizou o eunuco. Só precisou de uma pregação, e esse homem se rendeu a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Se você estivesse afogando, e alguém te jogar uma boia, você vai falar assim, ai, deixa eu pensar melhor se eu pego essa boia. Ou você pega a boia ou morre. Se você está andando na beira de um precipício e cai, e você vê um galho ali, você vai se agarrar àquele galho, ou vai falar, deixa eu pensar melhor se eu vou me agarrar nesse galho? Ou você agarra aquele galho ou você vai morrer.
Quem está sem Cristo está indo para a perdição. É claro que você tem que ter entendimento. É claro que você tem que ter um certo entendimento. É claro que você tem que conhecer Jesus. Mas Deus não está pedindo para você ser teólogo para seguir a Deus. E você também não tem que ficar se perguntando, mas será que eu fiz a coisa certa? Será porque ainda eu me vejo pecando? Às vezes eu caio, eu já envergonhei o nome de Cristo. Por que você está pensando isso? Você se agarrou à oportunidade de salvação. As pessoas não pensam nada para fazer o que é errado. A tentação vem e pum! Mas por que pensar tanta hesitação para se agarrar à salvação? Se tem uma coisa que você fez certo na vida, mesmo apesar das vergonhas, das quedas, foi ter entregue sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E se tem alguma coisa acontecendo na tua vida que tem tirado essa tua alegria, tem feito você esquecer desse grande privilégio, ter sido salvo por Ele, está repreendido agora em nome de Jesus. Porque quando esse homem saiu, a Bíblia fala que ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Cheio de júbilo. Eu dou glória a Deus, porque eu me agarrei a Jesus. E dou glória a Deus, porque vocês também se agarraram a Jesus. Num momento de sua vida. Mas não basta você agarrar a boia e depois largar. Não basta você agarrar o cabo ali, ou a escada que te viam e depois largar. Continue agarrando a salvação que está em Cristo Jesus. Obrigado pela paciência e atenção, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.